As águas sempre fascinaram os povos da antiguidade. Em muitos sistemas de religião, de culto, eles sempre quiseram as águas como se fossem um presente direto dos deuses. E assim também foram com os romanos. Na nossa aventura aqui diretamente da Inglaterra, continuaremos mostrando para você muitas curiosidades do passado, especialmente em relação ao povo romano. Está começando o seu programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a realidade histórica da Bíblia Sagrada. Esse lugar é realmente fascinante. Milhares de turistas vêm todos os meses aqui apenas para conhecer as termas romanas. Agora, o mais curioso é que até 130 anos atrás, nada disso era conhecido do público. Tudo isso aqui estava debaixo de terra, isto mesmo. Aqui em cima havia casas e ninguém sabia da existência desses banhos romanos tão antigos aqui. Até que alguém desconfiou que as águas que aqui havia quentes poderiam ser indícios de que no passado aqui houve um antigo balneário romano. Então os arqueólogos foram chamados, começaram um processo de pesquisa e escavação. As casas que aqui havia foram indenizadas, evidentemente, foram derrubadas e quando começaram a escavar, descobriram essas 3 piscinas que aqui há. Essas águas que aqui estão vêm de 30 quilômetros de distância e revelam a grande engenharia dos romanos da antiguidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a piscina central, de onde todas as águas vêm até este lugar. Há mais uma curiosidade aqui também. Tudo o que você vê neste ambiente, da cintura para baixo, é originalmente romano. Apenas o que está acima é reconstrução do período vitoriano. Os romanos realmente foram um povo de grande engenharia, que tem muita história para contar. Antes dos romanos, os gregos também favoreciam o poder curativo das águas. Aliás, eles tinham uma lenda do deus Asclépio, que, segundo eles acreditavam, curava as pessoas através de banhos públicos. Havia verdadeiros hospitais na época da Grécia, em que as pessoas banhavam-se nas piscinas do templo de Asclépio e aí se sentiam curadas. Asclépio também é chamado de Esculápio. Dormir num templo de Asclépio era ter a cura garantida. Em alguns desses banhos que temos na Grécia Antiga, é possível encontrar pedaços de pé, orelha, mão, cabeça, feitos de mármore de pessoas que, como um agradecimento à divindade por uma cura realizada, deixavam ali uma espécie de souvenir, uma lembrança do milagre alcançado. Os romanos, é claro, também imitaram o mesmo exemplo. E esta história de águas que curam perpassou por muitos séculos e muitas gerações. Aliás, aqui, na Idade Média, havia uma crença que no passado, cerca de 9 séculos antes de Cristo, não podemos precisar se essa história é real ou não, um líder tribal foi curado de lepra nessas águas. Como eu falei, até 130 anos atrás, ninguém sabia aonde ficavam os banhos romanos daqui, mas havia a lenda medieval de cura de lepra nas águas sagradas aqui da cidade de Bath, na Inglaterra. Se isso é verdade ou não, não sei. Mas na Bíblia também temos um evento curioso, em que Jesus, uma vez, no tanque de Betesda, um tanque semelhante a este, curou um paralítico. Você se lembra dessa passagem? Havia, inclusive, naquele tempo, uma lenda que anjos de Deus balançavam as águas e as pessoas que pulavam ali primeiro teriam as suas doenças curadas. Mas a verdadeira cura não estava em supostos anjos, mas sim no poder de Cristo Jesus, que pôde curar aquele homem. E a sua história está maravilhosamente gravada hoje nas páginas da Bíblia Sagrada. Bem, aqui não é Betesda, mas pessoas que vinham aqui para se divertir certamente acreditavam nessas lendas. Os romanos chegaram aqui por volta do primeiro século antes de Cristo. Na época de Cláudio, eles dominaram aqui também a cidade por volta do ano 50. Há muitas moedas romanas encontradas aqui que dão a ideia da presença dos romanos neste local. Como eu disse, toda a parte mais abaixo aqui é original. Os romanos conheceram essas pedras. E aqui nós temos uma demonstração da arquitetura daquele tempo. Venha comigo e observe o que nós temos aqui. Bem no chão, você tem esse cano ainda original que trazia as águas quentes desde uma piscina superior e essas águas seguiam por toda essa tubulação, fazendo a regulagem de todas as piscinas que havia aqui. Aqui também nós temos uma outra curiosidade e você pode, evidentemente, entender aqui como é que funciona o mundo da escavação arqueológica, como que mesmo no passado havia construções e reconstruções. Perceba que nós temos 2 níveis de piso aqui. Você tem um piso
aqui mais liso e logo aqui sobressaltando um segundo piso romano. Estes dois pisos são da antiguidade. Este aqui data do 1º século e este aqui do 2º século. Este que data do 1º século chama bastante atenção por um detalhe curioso. E sabe qual é? Essas pedras que você viu são semelhantes às que vemos nas calçadas da Jerusalém dos tempos de Roma. Exatamente, o mesmo engenheiro, a mesma engenharia que arquitetou as ruas de Jerusalém no período do domínio romano, também arquitetaram os pisos que você vê por aqui. Veja então, naquela época, os canos trazendo a água, cada um escolhendo a temperatura que queria. E havia uma coisa curiosa. Lá atrás era o lugar onde os homens, especialmente os aristocratas, tinham seus banhos, os seus rituais, as suas festas. Aqui também os homens ficavam e as mulheres só podiam ficar em outra banheira que está lá dentro e que daqui a pouquinho vamos mostrar para você. Ainda existe uma dúvida entre os historiadores por que as mulheres tinham o seu local de banho separada dos homens. Uma das propostas é que os homens eram, na sua maioria, praticantes do homossexualismo, então gostavam de ficar apenas tendo festas entre si. A outra hipótese é que eles traziam para cá prostitutas e para que as suas esposas ou as matronas da sociedade não ficassem sabendo, acabavam tendo o seu banho particular realizado ali. De qualquer maneira, havia uma separação e, de fato, por descrições que temos na antiguidade, muitas festas de orgia eram praticadas aqui, especialmente em homenagem ao deus Baco, o deus do vinho, Dionísio. Agora, veja mais uma curiosidade. O telhado original não existe mais, porém temos um pedaço dele para mostrar para você aqui. Se você acompanhar comigo, poderá ver aqui restos de tégulas romanas. E o que são tégulas romanas? São os telhados daquela época. Às vezes até semelhantes a algumas telhas que vemos em nossos dias. Aqui nós temos várias telhas romanas, evidentemente havia telhas de vários formatos e elas são todas feitas de terracota ou barro. Se você observar na parte superior, cada uma dessas telhas tem desenhos diferentes. Observe esse desenho aqui, da outra marca que temos aqui. A diferença entre esses desenhos indicava um estilo de construção daquele tempo. É que escravos eram contratados para fazer essas telhas e cada escravo tinha uma espécie de assinatura, digamos assim. Ele fazia a telha e marcava alguns tipos de traços que indicavam que ele havia feito aquela quantidade de telhas. No final de um dia de trabalho, o senhor de escravos podia contar quantas telhas cada escravo fez e assim saber quem estava trabalhando muito e quem estava trabalhando pouco. Havia um tipo de telha também feito que era baseada numa modelagem na coxa do escravo. Ela é muito parecida com a telha francesa, ou em alguns lugares chamada também de telha romana até hoje. Ela tinha um formato realmente de uma coxa e às vezes o escravo colocava ali a sua assinatura. Uns poucos escravos que soubessem ler ou escrever podiam colocar uma letra ou uma estrela, alguma marca, enfim, que identificava que ele havia feito aquele objeto. Aliás, desta prática de escravos colocarem o barro na coxa e a partir da coxa modelar a telha romana, é que veio uma expressão usada até hoje, fazer nas coxas, isso é, fazer às pressas. É claro que naquele tempo significava fazer com esmero, mas hoje significa fazer algo de maneira apressada. Essas curiosidades todas nos mostram um elo de ligação entre o presente e o passado. Ainda que a nossa realidade seja bem específica e própria de nossos tempos e não devemos evitar e não devemos cometer erros de anacronismo. O que é anacronismo? Comparar excessivamente o passado com o presente, podemos sim encontrar um elo entre os antigos e a nossa própria vida diária. E quem sabe aprender um pouco com as lições da história. Mas vamos continuar o nosso passeio porque há muita coisa ainda para conhecer aqui dentro. Nem tudo, é claro, era só superstição romana. Havia também algumas ideias medicinais da cura através da água. Antes de entrarmos no salão das senhoras, que já mencionamos lá fora, havia esse ambiente aqui, onde as pessoas que vinham mergulhar tinham problemas de pele que eram curados por médicos da época que faziam tratamentos medicinais aqui. A água originalmente vinha por um cano que descia nessa região aqui central e as pessoas podiam descer por essas escadas. Os dois últimos degraus são originais do período romano, os demais são reconstrução. E abaixo você vê, num semicírculo, os bancos onde as pessoas se assentavam.
Ali, através de águas, através de sais especiais e medicamentos, enfim, que eram usados, as pessoas tinham a sua pele curada de vários problemas que havia naquela época. Realmente, a água até hoje traz grande poder de cura, mas não gostaria de falar apenas da cura medicinal da água. Eu gostaria de falar da água como símbolo da cura espiritual promovida por Cristo. Ele, uma vez, no Evangelho de João, disse: "Eu sou a água viva. Aquele que vier após mim beberá dessa água viva e nunca mais terá sede." O Apocalipse também, lançando mão do mesmo simbolismo, fala das pessoas na cidade celestial bebendo do rio da água da vida. Quando a gente contempla no passado a importância da água para esses povos, lembremos, a Bíblia foi escrita durante esse tempo, fica mais fácil entender por que a Bíblia lança mão dos mesmos símbolos para dar um significado especial a coisas tão importantes como a salvação, a vida com Cristo e a redenção no Senhor Deus. Mas vamos continuar, que há ainda mais coisas para nós vermos na parte de dentro. Essa parte que você vai ver agora é a parte justamente das mulheres, aonde elas se banhavam. Aqui todas as matronas da sociedade vinham também para conversar, para ter os seus banhos públicos, enfim, para se divertir um pouco enquanto os homens ficavam na outra parte. Observe que há vários nichos como se fossem pequenas colunas feitas de terracota que colocavam o piso original da piscina num plano mais elevado. Ali no canto é possível ver ainda restos do piso original, dando-nos uma ideia de quão distante ele estava do que hoje podemos ver. Aqui então, embaixo, havia várias formas da água ser aquecida. Nesta parte superior que você vê aqui, é onde o escravo poderia esquentar a água. Aqui fogueiras eram preparadas, a água então era esquentada em várias temperaturas, assim oferecendo um conforto agradável a todos os homens que aqui banhavam. Mas esta outra sala anexa é que nos revela a maior surpresa. Aqui era onde os escravos particulares ficavam esperando os seus senhores com toalhas, mudas de roupa ou muita bebida alcoólica. Justamente aqui, as matronas da sociedade tomavam seus banhos, conversavam. Imagine as mulheres daquele tempo discutindo sobre moda, sobre culinária, sobre as suas preferências. Naquela época, muitas mulheres ricas vinham aqui para banhar-se. Aliás, era um alto status social poder frequentar um clube como este. Mas, ao mesmo tempo, tudo é passageiro. Hoje, não passa de uma exibição pública. E daquelas pessoas que aqui frequentaram, quase notícia nenhuma temos, a não ser os restos arqueológicos de um luxo que hoje não existe mais. Aqui atrás de mim está o primeiro ou principal ponto criado pelos romanos para fazer brotar a água que vinha de quilômetros de distância. Esta aqui, portanto, era uma fonte considerada sagrada para eles e era dedicada à deusa Minerva. Aqui, por segundo, caem até hoje 13 litros d'água, que por sua vez alimentam as piscinas que compõem todo este complexo de banhos romanos da antiguidade. A confirmação do culto a Minerva aconteceu no século XVIII, quando acidentalmente alguns trabalhadores locais encontraram próximo aqui o resto de uma estátua desta divindade romana. Apenas a cabeça de Minerva foi encontrada, o resto está desaparecido. Aí você tem uma noção como realmente preciosidades da antiguidade podem realmente sumir na poeira do tempo. Mas a cabeça de Minerva deu uma pista de que, de alguma maneira, de alguma forma, em algum tempo, o seu culto foi aqui realizado. E hoje essa certeza virou uma convicção entre os arqueólogos. Encontraram aqui, nesta região do balneário, os restos, o que sobrou de um templo da deusa Minerva. Vamos conhecer, portanto, esse templo e ter uma noção dos cultos e da liturgia que os antigos romanos realizavam aqui em homenagem a esta antiga divindade. Exatamente aqui, neste lugar, ficavam os restos do templo da deusa Minerva que foram então escavados pelos arqueólogos. Aqui milhares, centenas de pessoas vinham adorar esta divindade, oferecendo as suas libações, seus pedidos de oração, a sua adoração e a sua reverência à grande deusa Minerva. Bem atrás de mim aqui ficava o altar original. Restos dele foram escavados pelos arqueólogos aqui no local. Aliás, neste altar é possível ver até hoje, à direita,
a imagem do deus Baco, o deus do vinho, e à esquerda, uma imagem de Hércules, nos moldes romanos da sua feição. Estas duas divindades também faziam parte do culto à deusa Minerva. Aqui as pessoas sacrificavam vários animais e acreditavam que, pelo sangue desses animais, os seus pedidos, o seu desejo seriam realizados. Aliás, esta prática de acreditar que a salvação viria através do derramamento de sangue pode ecoar uma verdade. Uma verdade que vem, talvez, desde a tradição adâmica, quando temos o ensino bíblico de que, através do derramamento de sangue, viria a remissão. Não estariam os romanos aqui ecoando, talvez inconscientemente, uma grande verdade revelada por Deus, mas infelizmente distorcida pela prática pagã de religiosidade? Algo a se pensar. De qualquer modo, imagine comigo as pessoas vindo aqui para a sua adoração à deusa Minerva. Ofereciam aqui o sacrifício, o seu animal, viam sangue sendo derramado, viam fogo pegando, o incenso subindo supostamente até a deusa, adoravam a sua imagem, prostravam-se diante dela e aqui, bem em frente, viam o seu altar, o seu pequeno santuário, com todos os seus sacerdotes, com todos os seus líderes, com todos os seus religiosos e os seus guias espirituais. Uma religião que ficou no passado, numa época em que o cristianismo ainda nem era conhecido, mas hoje o nome de Jesus ainda permanece e o de Minerva é apenas uma névoa na história. Jesus permanece, o nome de Jesus salva, o de Minerva, uma curiosidade do passado. Havia uma prática muito estranha entre os adoradores de Minerva. Quando alguém tinha um inimigo, um desafeto qualquer, ele costumava escrever em lâminas de prata como estas, maldições e xingamentos àquele inimigo. Depois ele apresentava essa lâmina de prata à estátua da deusa e atirava a prata à fonte sagrada que você viu há pouco. Assim os xingamentos eram colocados na água e as maldições eram lançadas naquele de quem você não gostava. Que diferença da pregação de Cristo para a prática do culto à Minerva. Enquanto Jesus pedia e aconselhava o amor aos inimigos e o perdão a quem nos ofende, a religião de Minerva ensinava a maldição e o xingamento. Peregrinos romanos geralmente contratavam artesãos para erguerem altares particulares em homenagem a Minerva. O artesão fazia tudo com muito sacrifício e muito esmero. Uma vez que o altar estava pronto, ele era colocado de frente para a deusa. O observador olhava atentamente ao que estava acontecendo para ter certeza que o seu dinheiro foi bem pago. Ele então examinava os últimos detalhes e pedia ao artesão para trazer um pouco d'água. Examinava mais uma vez o altar e em cima dele derramava água ou vinho. Geralmente era água sagrada ou vinho consagrado à deusa Minerva. Depois disto, ele mesmo colocava diante do altar alguns pequenos fragmentos. O que seriam? Cinzas de animais que ele havia sacrificado à deusa noutra localidade. Uma vez feito este ritual, ele estava pronto para ser aceito pela deusa Minerva. Reverentemente se colocava diante do altar, erguia a cabeça, erguia os braços e invocava a bênção da deusa. Os romanos também eram muito sofisticados na arte de fundição. Vários tipos diferentes de metais eram usados para fazer utensílios domésticos, espadas, facas e outros artefatos que eram usados naquela época e têm a sua serventia até os dias de hoje. Este foi um pouco de como funcionavam os banhos romanos da antiguidade, o culto à deusa Minerva e o dia a dia daquelas pessoas que viviam sob o Império Romano. Mas a nossa aventura não para por aqui. Na semana que vem, no próximo programa Evidências, continuaremos aqui da Inglaterra mostrando outras curiosidades da história para você, aqui na TV Novo Tempo. Até lá!